gente viu aí que o mercado imobiliário está reagindo bem e promete ainda mais crescimento para 2020, muito por conta dos consumidores que estão em busca de imóveis para morar, para investir, para ampliar o patrimônio, né? Mas é preciso sempre estar atento para que esse sonho não se torne aquele pesadelo. E sobre esse tema, a gente vai falar com a Fernanda Vieira, agora ao vivo. Ela mostrou na reportagem a questão dos imóveis e agora ela traz as orientações para você aí que é consumidor. Fernanda, boa tarde para você. Boa tarde, Vanessa, e a todos. Até porque um imóvel vai muito além do que, por exemplo, um sapato que eu me arrependo. Eu não preciso assinar contrato para comprar uma pasta de dente, por exemplo. Eu vou ao mercado, compro e tudo bem. Agora, imóvel é muito mais que isso. Tem muita gente que coloca ainda essa questão do sonho da casa própria. Então, a gente mostrou que o mercado está voltando, mas junto a ele voltam informações importantes e orientações que não podem ser dispensadas. Douglas Davi Pena é presidente da comissão justamente do direito imobiliário da OAB. Douglas, a gente mostrou, o mercado está voltando. Tudo bem, está crescendo, as pessoas começam a se empolgar de novo, começam a pensar no imóvel. Só que, como eu disse, o imóvel não é um sapato. Existe um contrato. Vou comprar um imóvel, a mais empolgada aqui, que era um apartamento novo. O contrato, eu preciso me atentar a que detalhes? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vanessa, Fernando, a todos os espectadores que estejam nos ouvindo. O contrato é um instrumento muito importante para que todo o consumidor esteja resguardado. São várias dicas que a gente pode dar dentro desse contrato que ele pode observar, como, por exemplo, o valor do contrato, qual é o valor da parcela que ele vai estar financiando, que ele vai estar pagando, né, mensalmente, qual é o valor de juros que vai ser aplicado sobre esse contrato, essa compra e venda, e, principalmente, eu digo como uma dica de ouro, é estar atento se neste contrato consta que ele sofrerá a atualização imobiliária quando do recebimento desse imóvel. Porque se isso ocorrer, quando ele vier a receber o imóvel, ele vai pagar o imóvel nas condições imobiliárias daquele momento que ele receber. Isso é muito importante. E isso é uma surpresa. Por exemplo, a gente tem casos de imóveis que ao final da obra valorizam 10, 15, 20 mil, né? Como é que essas pessoas vão ter esse dinheiro? Há mais um detalhe importante, além dessa valorização, e se esse imóvel for num condomínio? Porque eu já pesquisei, já comprei um imóvel em que a promessa era, não, condomínio baratinho, R$100, R$200, e depois a surpresa veio. Bom, aí nós não vamos falar de surpresa, nós vamos falar de mega surpresa. Porque quando você compra um empreendimento, né, um apartamento, que seja casa, loteamento, em condomínio fechado, você tem que estar muito atento à previsão orçamentária que a construtora está disponibilizando. Ela tem que ser uma previsão orçamentária com previstos e realizados. O que significa isso? Uma previsão sólida, uma previsão que hoje prevê que o condomínio, se ele já estivesse funcionando no dia de hoje da entrega, ele custaria 500 e não colocasse que ele custa 200 ou 300, porque muitos dos consumidores, eles fazem o compromisso bem ajustado. E quando você faz um compromisso para pagar 200 ou 300 reais de um condomínio e no dia da entrega passa a ser 700, de onde tirar essa diferença de 400 a 300 reais? É muito. Então, muito atento, pede à construtora. A construtora precisa ter já um planejamento orçamentário conforme as condições que está sendo oferecida aquele empreendimento, para saber o valor exato que a pessoa vai estar, ou pelo menos o mais aproximado possível. Porque pagar 300 para 700, isso não é aproximado, isso é discrepante. Posso me arrepender da compra de um imóvel? Bom, nós temos que estar atento, eu digo isso mais uma outra dica de ouro, estar atento a alguns critérios. Se eu compro dentro dos 7 primeiros dias e me vem o arrependimento, e essa compra ela ocorre dentro da construtora, ou seja, num balcão de relacionamento e atendimento da construtora, com gerente, e seja na planta ou que seja pronto o imóvel, ambas as condições, esse imóvel você pode se arrepender dentro de 7 dias, desde que não seja lá. Porque se você comprou lá na construtora, lá no balcão de relacionamento dele, você não poderá. Poderá através de um distrato, pagando as penalidades. Ou seja, com isenção, como a gente faz, por exemplo, com mercadoria que a gente compra na internet, só se eu comprar de um corretor, ou se eu comprar, de repente, fora, numa imobiliária. É exatamente isso, Fernanda. Se você compra de um
de um corretor ou de uma imobiliária fora da construtora, você tem direito a esse arrependimento por 7 dias sem ônus algum. Agora, outra questão que é muito importante, porque o imóvel, a gente sabe que existem explicações de engenharia, de que quando você constrói ou compra um imóvel, ele tem um período para o solo se adequar, para que o solo se assente e o imóvel, de fato, fique estabilizado. Com relação à garantia, existe aquela história de que o imóvel construído, um imóvel novo, tem 5 anos de garantia, ou essa garantia tem que ser muito bem analisada também pelo comprador com relação a alguns itens que esse prazo altera? Olha, vai uma outra dica de ouro. Quando a gente está falando de garantia, nós estamos falando de garantia estrutural, nós estamos falando do vício que tem nesse produto, nesse apartamento, nesta casa. O Código Civil que nos orienta traz 5 anos, que é o prazo que ele tem para reivindicar qualquer situação. Só que, qual é a dica? É que esses 5 anos não é de todo o empreendimento, de toda a sua casa ou seu apartamento. Por exemplo, o piso do seu empreendimento, em regra, as construtoras têm adotado como manual, colocado no manual, que são 3 anos, não são 5. Então, são diferentes. Não é dizer que tudo que está dentro do meu apartamento ou tudo dentro da minha casa são 5 anos de garantia, porque existem divergências. Existem diferenças de prazo, não é divergência. Agora, o que eu tenho que me atentar? É o manual de garantia que toda construtora séria, uma construtora responsável, ela oferece ao consumidor, ao proprietário, e neste manual consta as especificidades de cada característica dentro do imóvel com seus respectivos prazos de garantia. E este contrato, este manual tem que estar no contrato constando que ele é parte integrante do imóvel, ou um termo que o consumidor ou o proprietário, quando do recebimento do imóvel ou do manual, ele tenha ciência disso. Para a gente encerrar, de tudo que a gente falou, a grande dica, você usou várias vezes dica de ouro, a grande dica é ler o contrato e, se não conseguir entender tudo, procure um especialista para não assinar assim, uma coisa que depois tenha problema. Essa não é de ouro, essa é de diamante. Procure um profissional competente da área, um advogado do direito imobiliário, para você não sofrer surpresas e não ter decepções depois. Vai amparar ambos, tanto a você, consumidor, quanto também a construtora. Certo? Fica aí algumas das dicas. Precisando de mais, fica à disposição. Obrigada, viu, pelas informações. Fernando, Vanessa, assim, se nós fôssemos tratar de todas as dúvidas, nós ficaríamos aqui conversando o jornal inteiro, outras edições. Eu acho que a grande dica é leia o contrato e não compre na empolgação. O mercado está aí, tem várias opções, é importante pensar bem antes da compra, e se tudo isso estiver muito bem estudado, é só comprar e curtir o imóvel novo. Com certeza. Obrigada, Fernanda, pelas informações. O doutor Douglas também, que ele foi bem didático, né? Para não ter dúvida, para o pessoal ficar feliz depois da compra. Tchau.